Olá, Hugo, seja muito Bom bem-vindo dia. mais uma vez, bom dia. Ora, este é um tema muito querido, seja para quem for, sobretudo para quem já foi pai ou foi mãe, porque de facto há uma experiência arrebatadora, encantadora, que começa com o nascimento e logo a seguir, e é esse o tema que tu também te propões hoje, tem a ver com a amamentação ou não, Claro. ou com o leite de fórmula, e nem sempre este processo é muito fácil, é sobretudo uma aprendizagem, talvez. E acho que é importante percebermos que é mesmo um processo. Isto é algo que se vai construindo aos bocadinhos. É algo que as mães se preparam muito antes do nascimento e vão muito preparadas para o sucesso e ninguém prepara às vezes para as dificuldades e é importante também falar sobre elas. Claro que na esmagadora maioria das vezes a amamentação é possível e é isso que devemos tentar. Devemos estar preparados para que nos primeiros dias, nas primeiras 2, 3 semanas, dizer às mães, olha, isto vai ser, se calhar, vai encontrar algumas dificuldades, nós estamos disponíveis, portanto, pode-nos contactar e nós vamos poder ajudar a resolver as situações. Seja o pediatra, sejam enfermeiras, sejam os conselheiros de amamentação, não falta ajuda disponível, portanto, é só Existe procurar. muita ajuda, ainda bem, mas também existem muitos palpites, não é? O que às vezes não ajudam neste processo de aprendizagem entre mãe e bebê. Treinadores de bancada há imensos e a relação à paternidade e à maternidade ainda mais. O primeiro ponto, e eu acho que é um conselho importante para dar aos pais, é que sendo eles os pais, eles não têm que ter medo de tomar decisões. Isto é um conselho que eu dou a todos, independentemente do que se está a falar. Os pais têm que saber tomar decisões, têm que ser capazes de tomar decisões, porque isso é o que dá piada à maternidade e à paternidade. Claro que vão ouvir muitos conselhos de toda a gente, mas no momento certo é importante parar e pensar. Eu acredito que a maior parte desses conselhos sejam com boa intenção, mas às vezes perturbam mais do que ajudam. Eu lembro-me, chamando aqui ao meu caso pessoal, porque eu acho que isto ajuda as pessoas, lembro-me do meu primeiro filho. Eu nunca tinha muito pensado se ia amamentar ou não, porque engravidei sem grande planeamento e, portanto, foi uma questão que eu não coloquei, era o que fosse. E quando o Vicente nasceu, colocaram-me ao peito e era a minha mãe de um lado, a minha sogra do outro, a falarem tanto, que eu lembro-me daquela imagem para o resto da minha vida. Entretanto, depois a amamentação correu bem, mas de facto aquilo perturba, não é? Portanto, é verdade. E os bebés choram, porque os bebés choram para comunicar, só que nos primeiros dias as pessoas acham que eles só choram ou porque têm dor ou porque têm fome. E, portanto, é difícil de gerir esse choro e essa ansiedade. Eu gostava de desmistificar contigo alguns mitos ou não, perguntar-te se quando um bebê nasce e lhe for dado um suplemento, se isso implica que ele depois não vai mamar bem. Existe aqui algum medo? Sim, aqui nem é tanto o suplemento, é mais a questão da forma como se dá. O dar um biberão pode realmente competir um pouco com a mama, até porque geralmente para retirar o leite de uma tetina de um biberão é muito mais fácil do que tirar da mama. E se o bebê conseguir tirar com facilidade do biberão, quando se puser à mama e tiver que fazer mais força, se calhar vai ser um bocadinho mais difícil. De qualquer das formas, também não é por dar um biberão que vamos ter aqui tudo perturbado e temos tempo. Mais uma vez, isto é um processo, isto é para respirar fundo e ir andando. Se pudermos evitar o contacto com esse tipo de tetinas artificiais, é vantajoso e por isso é que hoje em dia se usam os copinhos e há outras técnicas para alimentar os bebés quando é preciso dar uma fórmula. De qualquer das formas, como isto se vai construindo aos bocadinhos, temos sempre tempo para ir colocando a mama, ir insistindo com a mama e na maior parte das vezes as coisas correm bem. Agora, também acho que é importante dizer uma coisa e eu defendo a amamentação em exclusivo sempre que possível. Até aos 6 meses, como a Organização Mundial de Saúde? É sem dúvida a melhor opção para os bebés, mas também não acho que seja criminoso, em algumas situações, ter que meter uma fórmula. Atenção, porque isto causa muita ansiedade às mães. As mães sentem isto como uma falha e não podemos ter esta carga emocional nas mães. Vamos dizer que, até porque essa carga provavelmente depois vai comprometer todo o relacionamento. Todo o resto, a disponibilidade, seja para os bebés, seja entre o casal, seja com os outros elementos da família. Nós queremos ter mães disponíveis, pais disponíveis e bebés felizes e os pais felizes também. Portanto, não acho que seja criminoso dar outro leite. Agora, se pudermos manter um leite materno exclusivo, obviamente que isso é o ideal para o bebé, para a mãe e para a família. Acho que também é para todos. Não desistir logo, sobretudo é a Claro, mensagem. por isso é que eu comecei por aí. Há várias ajudas disponíveis. Agora, também não pode ser um massacre. Se as coisas não estiverem a correr bem, há que saber parar e há que chegar a um ponto e dizer, olha, se não está a funcionar aqui, temos outras soluções e depois continua-se a trabalhar nesse sentido, porque tem que haver bom senso. E às vezes perde-se bom senso, seja para um lado, seja para o outro. E estas outras soluções também são boas hoje em dia, também para ajudar as mães que estão lá em casa e que eventualmente não têm a possibilidade de dar de mamar? Do ponto de vista nutricional,
as fórmulas infantis, os leites adaptados, já estão muito próximo do leite materno. Não estão exatamente iguais, mas já estão muito próximos do leite materno. Do ponto de vista funcional, não é exatamente assim. Do ponto de vista de construção das defesas do organismo, até do próprio treino de sabores, porque a alimentação da mãe vai variando, e o leite materno é um alimento dinâmico, da própria prevenção de alergias no futuro, porque o leite adaptado é sempre um leite sempre igual, a mãe vai mudando. Portanto, essa parte funcional não se consegue produzir ou reproduzir em laboratório. E a imunidade também? E a imunidade, as defesas, os anticorpos e algumas partículas que ajudam a estimular as próprias defesas do bebê. Não é só os anticorpos que passam da mãe. Portanto, essa parte ainda não se consegue mimetizar muito bem. Mas do ponto de vista nutricional consegue-se. Por isso é que eu estou a dizer, mesmo não sendo ideal, são alternativas boas e cada vez mais se aproximam do leite materno, portanto. Sim, até recentemente eu tive a oportunidade de ler um estudo que achei interessante. Antigamente havia alguns estudos que estabeleciam uma ligação entre a amamentação e a inteligência. Sim. Entretanto, saiu agora um artigo por parte da Pediatrics que diz que não existe essa relação. Existem, claro, outros benefícios. Há imensos benefícios, é impossível listá-los todos, porque fica sempre a faltar mais um, porque há imensos, mas realmente não vale a pena estarmos aqui a tentar encontrar benefícios em tudo. Portanto, em relação ao quociente de inteligência, realmente havia alguns estudos que diziam que os meninos amamentados eram mais inteligentes, ou tinham um quociente de inteligência maior, mas depois veio-se a provar que, controlando todas as outras variáveis, isso não era exatamente assim. Portanto, não há essa diferença. Os bebés que amamentam vão ter a sua programação genética, vão ter a sua inteligência, e os que não são amamentados, seja por que motivo for, vão ser bonitos e inteligentes na mesma. Portanto, não é tanto por aí. Deixa-me pegar noutro fenómeno. Começamos a falar da amamentação do início e do fim. Quando é que deve ser o fim da amamentação? Porque depois também se há estigma de, quando é um recém-nascido, tu deves dar de mamar, há o estigma de, quando tem dentes já não deves dar de mamar. Pois, essa é uma pergunta mais difícil. Nós temos recomendações da Organização Mundial de Saúde e é claro que se deve tentar uma amamentação exclusiva até aos 6 meses e depois manter o leite materno até aos 2, 3 anos, eventualmente. Claro que também temos que perceber que estas recomendações da Organização Mundial de Saúde são recomendações à escala global. E haverá países em que é muito mais fácil e mais proveitoso até para a mãe e para o bebê fazer isto do que outros países. O que é que nós temos? Claramente, enquanto introduzimos outros alimentos, a amamentação é benéfica e é vantajosa, porque ajuda a prevenir alergias, ajuda a criar tolerância a algumas partículas estranhas. Portanto, até o ano de idade não há dúvidas, porque é quando se introduzem a maior parte dos alimentos diferentes, não há dúvida nenhuma de que os benefícios são grandes. A partir do ano de idade, continua a haver alguns benefícios, mas esses benefícios começam a ser cada vez menores e acho que acaba por ser mais uma questão até da relação e da pessoa querer manter aquele momento entre mãe e filho, se quiser, porque se não quiser também tem o direito de decidir parar. Eu aí acho que tem que haver mesmo o bom senso de ficar a cargo das mães essa decisão, sem estarmos, peço desculpa a expressão, a impingir ideias, seja para manter, seja para parar. É preciso que sejam as mães e as famílias a tomar essas decisões e com toda a tranquilidade. Muito bem. Deixa-me estabelecer aqui também uma outra relação, porque também as malditas das cólicas, não é? Todos nós que somos pais já passamos por elas, mais ou menos. Perguntar-te, antes de mais, se existe uma relação entre a amamentação e as cólicas. Em teoria, há teses, até dos nossos avós, que dizem que um bebê que é amamentado a leite materno tendencialmente tem menos cólicas. Isto é verdade ou não? Na prática, nota-se isso um bocadinho. Efetivamente, os bebés que são amamentados têm menos cólicas do que os outros. Olha, eu amamentei os dois e eles tiveram cólicas. Os estudos são um bocadinho contraditórios. Há estudos que dizem que o leite materno aumenta as cólicas. Portanto, isso é contraditório. Na prática, e isto não é uma opinião minha, até porque eu já falei com outros colegas, o que se vê é que realmente os amamentados provavelmente terão um bocadinho menos de cólicas. Não sei se isso terá significado do ponto de vista clínico ou até estatístico, mas acho que sim, acho que tem um bocadinho menos de cólicas. Porque é menos pesado. Exatamente, é um leite mais fácil de digerir e tem, acima de tudo, muitas partículas ativas que nós ainda não sabemos muito bem caracterizá-las, nem sabemos muito bem para que servem. Elas estão lá. E agora os estudos vão mostrando aos bocadinhos para que servem. Sim. Muito bem. Em relação às cólicas, o que é que os pais devem fazer? Como é que devem atuar? Existem horas, tendencialmente, certo? Sim, a primeira mensagem é que a maior parte dos bebés são tranquilos. Isto é uma mensagem positiva e é verdade. A maior parte dos bebés são tranquilos. Realmente alguns têm um bocadinho mais de cólicas. Pronto. As cólicas são um nome abstrato que nós damos aos bebés que choram e nós não sabemos muito bem porquê. E por isso é que nós também não tratamos isto muito bem. Não há nenhum medicamento que funcione a 100%, porque os bebés, se calhar, também não choram todos pelo mesmo motivo. Agora, há alguns conselhos gerais que fazem sentido. O primeiro é percebermos que os bebés pequeninos precisam de contacto físico.
e eles precisam de sentir esta segurança, o colo, o contacto, pele com pele, o cheiro, tudo isso. E às vezes eles choram porque estão inseguros e basta o contacto com a mãe ou com o pai para fazer com que eles fiquem mais tranquilos. O deitar de bruços, seja no peito ou seja no braço. As próprias massagens, não só pela massagem, mas pelo contacto, têm esse benefício. Portanto, esse é o primeiro conselho a dar. Não tenham medo nenhum do contacto, já sei que vão falar disso a seguir. Portanto, curiosamente vamos falar de se devemos dar mimo ou não. Há mimo. A minha opinião é que não há mima mais. Acho que a nossa psicóloga também concorda. Não há mima mais. Não há mima mais. Não existe. Isso é claramente um mito com M grande. Portanto, o contacto físico é fundamental para acalmar os bebés. E depois tentarmos perceber um bocadinho, do ponto de vista teórico, o que é que se passa, e às vezes é possível. A definição de cólicas são os bebés que choram mais de 3 horas por dia, mais de 3 dias por semana e mais de 3 semanas. Isto é a regra dos 3, é a definição clínica. Claro que nós não vamos esperar que um bebé chore durante 3 semanas para poder intervir. Portanto, se um bebé for assim chorão e virmos que ao longo do dia chora um bocadinho, nós devemos tentar perceber se é ao longo do dia todo, se é mais ao fim da tarde, de noite, porque é o mais característico. Eu estou a dizer isto porque depois, em termos até de medicação, nós temos alternativas diferentes que nos fazem pensar também de forma às vezes até falam do stress do bebê, do final do dia. Pronto, a maior parte das vezes pensa-se que as cólicas têm a ver com alguma imaturidade do intestino, alguma acumulação de gases, mas há quem diga que é só o stress. É a forma que eles têm de comunicar e realmente os bebés só comunicam através do choro, quando são pequeninos, e se calhar até pode ser isso, em alguns casos, não digo que não, tenho dúvidas se será na maior parte, mas em alguns casos poderá ser. Portanto, o contacto é fundamental e depois temos as massagens e uma série de medicamentos que nós podemos utilizar e que às vezes é um bocadinho por tentativa e erro. Os chás também. Os chás, sim, muito, até à base de funcho, de cidreira, camomila, portanto, é uma questão de se ir testando. E é um bocadinho por tentativa e erro. Nós vamos experimentando, se funcionar tudo bem, se não funcionar, experimenta-se. Muito bem. Hugo, só para terminarmos a nossa conversa, sei que tu tens aí 2 opções assim, de livros na tua cabeça para sugerir aos pais de primeira e até de segunda viagem, que dá sempre jeito, ou terceira, ou o que quiserem, não é? Quantos mais melhor. Exatamente. Um deles é o teu, certo? Óbvio, claro. Vou falar e acho que sim, eu tenho o teu livro. Do meu livro. E também tenho outro. Ótimo. Por acaso tenho. Pronto, é assim, acho que sim, acho que há muitas opções, os pais têm informação onde quiserem. As opções são muito diferentes e convém que os pais vejam, tentem ler um bocadinho e perceber com que linguagem é que se identificam melhor. Há livros que são um bocadinho mais exaustivos, há livros que são mais de consulta rápida e eu, pessoalmente, acho que tem mais utilidade um livro de consulta rápida. Até porque não há muito tempo, não é? Exatamente, para ir consultando. Pronto, obviamente posso falar do meu, mas também acho que há um livro do Paulo Homme que se chama O Livro dos Pais. Também muito com pergunta e resposta, é um estilo mais ou menos parecido, uma linguagem muito acessível, objetiva, portanto acho que também é uma ótima opção. E também podem ver Filhos e Cadilhos. Exatamente, acho que sim, acho que devem, não é podem. É isso, então estamos a ver para a semana. Até para a semana. Obrigada, foi um gosto estar contigo.